universo de Mario tem mitos e teorias assustadoras que você precisa conhecer. Mas será que você tem coragem de descobrir as histórias sinistras por trás dos jogos e filmes do encanador Clone? Você acredita que o Bowser Jr. é, na verdade, um clone do Rei dos Koopas e que provavelmente o Kamek é o responsável por isso? Vamos analisar as provas desse mito. Alguma vez você já se perguntou quem é a verdadeira mãe do Bowser Jr.? No jogo Super Mario Sunshine, ele captura a princesa Peach porque quer ter uma mãe, do mesmo jeito que o seu pai faz a mesma coisa porque deseja uma esposa. Mas tem muita gente que acredita que, na verdade, o Kamek, que era o líder dos Magikoopas feiticeiros do Bowser, criou um feitiço para recriar o Bowser em um filhote que vai crescer e substituir o pai no futuro. Isso porque o Kamek sabe que o Bowser está sempre perdendo as batalhas para o Mario e o Luigi. Por isso, ele sentiu medo de o seu rei ser derrotado de uma vez, e então recriou o Bowser com um feitiço. Por isso, o Júnior quer levar a Peach para longe. Ou seja, neste mito, o Bowser Jr. é apenas uma cópia do Rei dos Koopas, e não o seu filho. Isso porque ele não tem uma mãe de verdade. Nossa, será que isso é verdade? Vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Dark Mario. Existe uma versão Dark do nosso herói. E não, nós não estamos falando do clone Cosmic Mario em Mario Galaxy. Os fãs de Mario no Discord e no Reddit afirmam ter visto uma versão sombria do protagonista no castelo da Peach. Esse Dark Mario ficou conhecido como Silhueta Sombria do Mario. Ele é um personagem que vive aparecendo no castelo da princesa, mas infelizmente muitos fãs acreditam que, na verdade, ele não é um personagem dos jogos, e sim um bug do jogo, porque sempre que você se aproxima desse Mario sombrio, ele foge e você nunca o captura. Vamos lembrar que não é a primeira vez que um bug de jogo se torna um personagem de verdade. Um exemplo é o Ermac de Mortal Kombat, mas também há pessoas que falam que tudo isso é uma grande mentira de alguns fãs, já que sempre que apareceram provas do Dark Mario, ninguém filmou. Será que o novo filme vai apresentar um Dark Mario na história, misturando a teoria do mito com um Cosmic Mario que aparece na franquia de Galaxy? Isso seria incrível. Princesa Malvada. E se você descobrir que, na verdade, a Princesa Peach é uma vilã, pior ainda do que o Bowser? Esse mito é um dos mais assustadores do universo do Mario, mas até que faz um bom sentido. Nos quadrinhos do Mario, nós descobrimos que existe um personagem chamado Rei Cogumelo Toadstool. Ele é o pai da Peach e comanda o reino dos cogumelos. Mas no filme e nos jogos, esse personagem não existe, ou pelo menos não aparece. Agora olha só como isso é esquisito. Tanto nos filmes como nos jogos, a Peach é considerada uma princesa e não uma rainha. E foi ela quem contou pro Mario que foi encontrada pelos Toads quando era uma criança. E se isso for uma mentira? E o mais importante de tudo, onde está o Rei Cogumelo? Se ele não existisse, então a Peach seria uma rainha e não uma princesa. Entende como isso não faz sentido? A não ser que tudo isso seja uma grande mentira da Peach e que, na verdade, ela prendeu o próprio pai para assumir o trono. Uma outra prova de que ela pode ser uma vilã é o fato de que o reino dos cogumelos está sempre em guerra com o reino dos Koopas. Quem sabe não é a Peach que está provocando o reino do Bowser? Olha, essa parte do mito é realmente difícil de acreditar, mas o mistério de onde foi parar o Rei Cogumelo é um segredo que a Peach precisa responder. Poder. Alguma vez você já se perguntou quem é mais poderoso, o Mario ou o Luigi? E se nós te falarmos que é o Luigi? Esse mito pode parecer estranho, mas tem tudo para ser verdade. Em Super Mario Paper, nós descobrimos que o Luigi é a reencarnação do bisavô do Conde Black. Por isso ele pode usar o Coração do Caos, um objeto super poderoso. Já no jogo Dream Team, ele é o único que consegue abrir um portal para o Reino dos Sonhos, sem falar que ele é mais alto que o Mario e por isso pula mais alto que o protagonista. O que você acha disso? Quem você acha mais legal, o Mario ou o Luigi? Comenta a hashtag super pra gente se conhecer. Pokémon. Agora se prepara para um mito que vai explodir a sua cabeça. O que você acha da possibilidade de o Yoshi ser um Pokémon?
Isso não é nada difícil de acontecer. Para começar, Mario e Pokémon são as duas maiores franquias da Nintendo. São personagens que pertencem à mesma empresa, por isso, existir um crossover entre os dois universos não é nada difícil. Segundo, o Yoshi nasce de um ovo branco com manchinhas, exatamente igual aos ovos dos Pokémons dos jogos clássicos. Sem falar que os Pokémons só conseguem falar o seu próprio nome, do mesmo jeito que o Yoshi só consegue falar Yoshi. Ele tem muitas semelhanças com os Pokémons. Ainda não tá convencido? Então por qual motivo o Yoshi tem evoluções? Nós conhecemos o Baby Yoshi, a sua versão clássica, que seria a segunda evolução, e a versão com asas, provando que ele é um Pokémon tipo dragão voador. Esse é um mito cheio de provas. O que você acha? Bowser. E se o Bowser não é malvado porque quer, e sim por obra do Kamek? A teoria fala que o Magikoopa é, na verdade, o grande vilão de todo esse universo. No jogo Yoshi's Island, ele teve uma visão onde o Mario e o Luigi seriam os guerreiros que ajudariam a Peach a derrotar o reino dos Koopas. Por isso, ele tenta sequestrar os nossos heróis quando eles eram apenas bebês. Mas ele pode ter feito a mesma coisa com o Bowser. Primeiro, ele percebeu que o Bowser era um Koopa mais forte que os soldados normais. Então ele deve ter sequestrado o Super Koopa e transformado ele em um rei. Dessa forma, o Mario poderia derrotar Bowser todas as vezes, enquanto ele mesmo, como feiticeiro, ficaria nas sombras controlando tudo. A visão dele do futuro pode ter feito Bowser se tornar um vilão que só perde batalhas. O Bowser poderia ser uma pessoa boa, mas não é porque o Kamek o criou desde criança e transformou o Rei Koopa em um monstro só para obrigar ele a lutar contra o Mario e o Luigi, para que a visão dele não se torne verdade. Mas nós sabemos que foi exatamente isso que gerou a derrota do Reino dos Koopas. O Kamek tentou evitar o pior e acabou provocando este fim. Mãe. Agora vamos falar de um mito que vai contra a teoria do Bowser Jr. ser um clone. Quer dizer, vai só um pouco contra, porque nós temos que saber um pouco mais sobre a mãe do pequeno Júnior. Se o Bowser Jr. é realmente uma cópia, ainda não foi confirmado, mas ele só pode ter nascido de um ovo, do mesmo jeito que todos os Koopas. E por isso, nós precisamos saber onde está a mãe dele. Muita gente pensa que a verdadeira mãe do Júnior está presa em alguma masmorra do castelo do Bowser. Essa personagem é conhecida pelos fãs como Cláudia Koopa, e ela era a primeira esposa do Bowser. Vamos falar a verdade. O Bowser parece o tipo de vilão que prenderia uma pessoa que deixasse ele com raiva. Ele já fez isso com a Peach no filme. É claro que ele faria a mesma coisa com a mãe do Júnior. Você concorda? Será que a mãe dele está bem? Mario Wario. Você sabe o que os jogos Super Paper Mario Color Splash, Super Mario Bros 2 e Super Mario Odyssey têm em comum? De acordo com os fãs, eles se passam em realidades diferentes do universo original do Mario. E isso tem tudo a ver com o próximo mito que fala sobre o Wario ser o Mario. Espera, como assim? Você já deve ter percebido que o Wario nada mais é do que uma versão ao contrário do nosso herói. Ele veste uma roupa igual à do protagonista, mas que só é amarela, com um W no chapéu ao invés de ser um M. E sem falar que o Wario já roubou o castelo do nosso herói em Super Mario Land 2, mas ele não tira as estátuas do protagonista do lugar e coloca as dele. Sabe por quê? É porque a teoria fala que o Wario se enxerga como ele mesmo sendo o Mario verdadeiro. O mito fala que, na verdade, o Wario é a versão do nosso herói vinda de um universo que é o inverso do mundo original dos jogos, e que o Waluigi é o mesmo com o irmão do protagonista. Ou seja, o Wario é sim o próprio Mario, só que ao contrário. Por isso o nome dele começa com um W e não com um M. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Profissão. Você sabia que o Mario que você conhece não é o Mario original? Até porque o protagonista era um carpinteiro e não um encanador. É por isso que o novo mito fala que o Mario de agora é outro protagonista. Ele foi trocado. O Mario nasceu como um personagem do jogo Donkey Kong de 1981,
onde ele era um carpinteiro que usava escadas para salvar a donzela do gorila malvado. Ele era conhecido como Jumpman, mas, mais 2 anos depois, mudaram ele para um encanador, porque tiveram a ideia de colocar canos no cenário para o personagem viajar de um lado para o outro. É por isso que o mito fala que o Mario do passado também deve ter sido trocado. Por isso, Donkey Kong não gosta dele, pois se lembra da primeira versão do herói. Mentira. Alguma vez você já percebeu que a Princesa Peach é, na verdade, uma grande mentirosa? Calma. Nós amamos a Peach como todo fã de Mario, mas não dá pra falar que ela está sendo sincera com o Mario. Esse mito é mesmo assustador, porque se for revelada a verdade, vai ficar difícil de explicar por que a Peach sempre precisa ser salva pelo nosso herói. Se você prestar bastante atenção, vai perceber que a Peach está sempre precisando da ajuda do Mario para derrotar os Koopas. Mas espera, tem alguma coisa errada nisso. Você percebeu que a Peach não precisa de ajuda pra nada? Já faz muito tempo que essa personagem é um avatar jogável no universo da Nintendo, e ela tem muitos poderes. Ela é muito forte e boa de briga. A Peach não precisa do Mario para vencer uma batalha, mas mesmo assim ela continua pedindo que o protagonista a ajude. Será que é porque ela tá fazendo um charme de princesa só pro Mario se sentir um herói? Noivo. A Princesa Peach tem um noivo, e não é o Mario. No filme de 1986, nós descobrimos que ela tem um par romântico chamado Príncipe Haru, do Reino das Flores. Infelizmente, ele foi transformado em um cachorro azul no filme, mas no fim, nós descobrimos que ele é o namorado da Peach. Claro, ele só existe naquele filme, mas será que algum dia ele vai voltar? É um mito assustador pensar que ele pode voltar para o novo filme, porque se acontecer, o nosso herói pode ser abandonado. Tomara que isso não aconteça. Sobrinha. No filme de 2020, nós vemos que o Mario e o Luigi têm uma sobrinha na cena do jantar. E isso é esquisito, você não acha? Essa menina está sentada à mesa ao lado do vovô, e os criadores afirmaram que ela é sobrinha do protagonista. E se o Luigi não tem filhos, então essa menina só pode ser filha de algum outro irmão do Mario, um que nunca apareceu antes. Será que nós vamos ver um outro encanador chegando no universo dos filmes e jogos? Isso é bem interessante, mas também é assustador. Ainda bem que o nosso próximo vídeo vai acalmar as coisas. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!